na parte de quinta-feira, a vinda do Filho do Homem. Queridos, se nós aplicarmos o texto de Marcos capítulo 13, verso 19, só para o passado, então algumas coisas não vão se encaixar. Porque aqui diz o capítulo 13, verso 19 de Marcos, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Jesus, na sequência, está falando da sua segunda vinda, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito. Queridos, se nós aplicarmos este texto de Marcos 13, 19 só ao passado, então não faz sentido o que Jesus Cristo menciona aqui no verso 24. Marcos capítulo 13, verso 24. O que é que Jesus falou? Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Ora, se nós aplicarmos a perseguição ao passado, nós vamos aplicar também o sinal no sol, na lua, nas estrelas ao passado. Está tudo bem, é uma aplicação legítima, porém secundária. Após a grande perseguição de 1260 anos, houve exatamente um grande tremor de terra no ano de 1755, o escurecimento do sol em 1780 e da lua também, e então a queda das estrelas em 1833. Mas, queridos, nós não poderemos aplicar isso somente para o passado, porque Jesus está falando da sua segunda vinda. E já se passaram muitas décadas, muitos anos, e Jesus ainda não veio. Então existe um cumprimento escatológico para esta profecia. Porque Jesus disse que aqueles que assistissem esses sinais do sol, na lua, nas estrelas, eles não morreriam, não passaria esta geração até que tudo se cumpra. Leia comigo, Marcos capítulo 13, verso 24 em diante. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas, e então, vejam a sequência, uma sequência rápida, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Aqui não está dizendo 150 anos depois, 200 anos depois, verão o Filho do Homem vir nas nuvens? Queridos, nós precisamos entender que existe uma aplicação secundária, aplicando-a para o passado, e uma aplicação primária, que é o contexto do tempo do fim. Por quê? A geração que assistir o sinal no sol, na lua, das estrelas, também assistirá à segunda vinda de Jesus. Aleluia! E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas. Que coisas? Sinal no sol, na lua, nas estrelas. Quando vocês verem estes sinais, diz aqui o verso 29, assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está próximo às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que assistir a estes sinais. Também assistirá à segunda vinda de Jesus. Queridos, nós precisamos entender estas profecias com dupla aplicação. Assim como a abominação da desolação se aplicava à Roma imperial, primeiramente, e se aplica também à Roma papal no tempo do fim, queridos, nós temos que entender que os sinais no sol, na lua, nas estrelas, ocorreram no passado, na aplicação secundária, avisando a chegada do juízo dos mortos, que foi em 1844, mas se aplica agora ao tempo do fim, anunciando a chegada do juízo dos vivos. Esses sinais vão se repetir, anunciando a chegada do juízo dos vivos, conforme diz Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 está falando do juízo dos vivos. Abra sua Bíblia e leia comigo Apocalipse 6, verso 12 em diante.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Queridos, isto vai se cumprir agora no tempo do fim, antes de ser aprovada a lei dominical. Por quê? Quando a lei dominical for aprovada, todos terão que saber no mundo inteiro o que é o sábado e o que é o domingo. Qual a diferença entre sábado e domingo? O mundo todo, o mundo cristão e o mundo pagão. A China, o Japão, a Índia, todas as religiões do mundo, sejam cristãs, sejam pagãs, elas terão que entender a diferença entre sábado e domingo para poderem fazer uma decisão inteligente a favor do sábado ou a favor do domingo. E como é que Deus vai anunciar no mundo inteiro que chegou o tempo do fim e que o sábado é o dia do Senhor e não o domingo? Como é que o mundo todo vai ficar sabendo? Deus vai ajudar, usando esses sinais majestosos no céu. As potências do céu serão abaladas no sexto selo. Queridos, esta é uma aplicação primária, aplicada escatologicamente para os nossos dias. Isto vai se cumprir. Se alguém disser para você que isto não vai se cumprir novamente agora, no tempo do fim, você diga, espere para ver. Mas espere orando, espere vigiando, porque isto vai se cumprir. Existe uma aplicação escatológica para os sinais no sol, na lua e nas estrelas, quando ilhas e montes vão se mover dos seus lugares e o céu vai se recolher como um pergaminho e o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo, exatamente como está no sexto selo. O sexto selo fala do selo do Deus vivo sendo aplicado na testa do povo de Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 2, verso 3 e verso 4, está falando do selo do Deus vivo, primeiramente aplicado nos 144 mil, e depois aplicado na grande multidão que ninguém podia contar. Apocalipse 7, verso 9, fala da multidão que ninguém podia contar. E então eles passarão juntos a seara e as primícias. 144 mil e a grande multidão passarão juntos pela grande tribulação. Não está falando da grande tribulação da Idade Média, está falando da grande tribulação do tempo do fim, depois do selamento do povo de Deus. Depois que os ímpios forem selados pelo sinal da besta, haverá uma grande tribulação. Apocalipse capítulo 7 e o verso 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Como é que você vai aplicar esta expressão aqui do verso 14 de Apocalipse 7, a grande tribulação, somente lá para o tempo do passado? Para os 1260 anos da primeira supremacia papal? Não, meu querido irmão. Isso se aplica principalmente, não somente, mas principalmente para a última supremacia papal, para a angústia qual nunca houve, chamada de grande tribulação. E nesta grande tribulação, primícias, 144 mil, e a grande multidão que ninguém podia contar, atravessam juntos, porém, selados pelo selo do Deus vivo e batizados pelo Espírito Santo. Aleluia! Que Deus te conforte com esta mensagem, que Deus te fortaleça, que Deus derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre você, e fortaleça a nossa fé, para ficarmos em pé diante do Filho do Homem, dizendo, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas profecias da Tua palavra. Obrigado pelas profecias de Daniel. Obrigado pelas profecias do Apocalipse. Obrigado pelas profecias de Mateus 24, de Marcos capítulo 13, de Lucas capítulo 21. Que o Senhor nos ajude a entender, Pai, que existem duas aplicações, aplicação para o passado e aplicação para o tempo do fim. A história se repete, a história vai se repetir. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. O batismo do Espírito Santo vai se repetir.
Naquele tempo, o batismo foi chamado de chuva temporã. Agora o batismo do Espírito Santo será chamado de batismo da chuva serôdia. A história se repete. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e nos abençoe. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.